3.000 metros. 3 quilômetros de água salgada entre a superfície e aquilo que resta do USS Scorpion. Aqui embaixo, a pressão ultrapassa 300 atmosferas, o equivalente a 300 quilos comprimindo cada centímetro quadrado do seu corpo. Nenhuma luz do sol jamais tocou este leito oceânico. A escuridão é absoluta. Não existe crepúsculo, não existe sombra, não existe a memória do dia. Existe apenas o nada, um negrume tão completo que os seus olhos, por mais que se esforcem, jamais conseguiriam distinguir a própria mão diante do rosto. E o silêncio. Não o silêncio que você experimenta ao desligar a televisão, ou ao caminhar por uma floresta vazia. Não, este é o silêncio das profundezas abissais. Um silêncio tão denso que parece ter peso, que parece ter textura, como se o próprio oceano tivesse engolido todos os sons do mundo e o selado para sempre debaixo de 3 quilômetros de água negra. E lá, nesse abismo onde nem a imaginação humana se atreve a chegar com facilidade, jaz um gigante de aço, imóvel, partido, coberto por uma fina camada de sedimento que o oceano, com sua paciência milenar, vem depositando grão a grão, ano a ano, década a década, desde 1968. 77 metros de comprimento. 3.075 toneladas de deslocamento. Um reator nuclear ainda lá dentro. 2 torpedos com ogivas nucleares ainda nos tubos. E 99 homens. 99 almas americanas que jamais voltaram para casa. Este não é apenas um submarino no fundo do Atlântico. Esta é uma cápsula do tempo lacrada pela pressão oceânica, uma tumba de guerra selada pela natureza, um mistério que a Marinha dos Estados Unidos tentou enterrar mais fundo do que o próprio casco. Mas mistérios, como submarinos, têm o hábito de voltar à superfície. E este mistério tem um nome, USS Scorpion, SSN 589. O que aconteceu nas águas geladas do Atlântico na noite de 22 de maio de 1968? Foi uma falha mecânica? Uma explosão interna? Ou foi algo que governos dos dois lados da cortina de ferro juraram nunca revelar? Antes de responder a essa pergunta, você precisa conhecer as pessoas que estavam lá dentro. Porque o Scorpion não era feito de aço. Era feito de gente. O comandante do USS Scorpion chamava-se Francis Atwood Slattery. Nascido em 15 de setembro de 1931, na pequena cidade de West Paris, no Maine, um lugar tão distante do mar que a maioria dos seus habitantes provavelmente nunca tinha visto um submarino de perto. Slattery era o tipo de homem que parecia ter sido projetado para comandar. Formou-se na Academia Naval dos Estados Unidos em 1954. Passou pela Escola de Propulsão Nuclear. Serviu no lendário USS Nautilus, o primeiro submarino nuclear do mundo, onde ocupou cargos desde oficial de comunicações até imediato. Frequentou o Naval War College em Newport e em outubro de 1967, aos 36 anos, tornou-se um dos mais jovens comandantes de um submarino nuclear da história da Marinha Americana. 36 anos. Esposa Dorothy. Um filho, Stephen. 2 filhas, Jolene e Judy. Um bebê, William Mark, que tinha nascido e morrido no mesmo dia, em 1960. Slattery carregava essa dor em silêncio, como carregava tudo, com disciplina, com retido, com a postura ereta de quem aprendeu que o comando não permite fraqueza visível. Na última fotografia conhecida do Scorpion, tirada no porto de Nápoles em abril de 1968, Slattery aparece no topo da torre do submarino, segurando um megafone. É uma imagem que congela o tempo, o comandante dirigindo sua embarcação, confiante no controle. 6 semanas depois estaria morto. Guarde esse rosto. Guarde esse nome. Porque daqui a pouco, quando falarmos sobre o que aconteceu nas profundezas do Atlântico, é importante lembrar que havia um homem real no centro de tudo. Não um personagem, não uma estatística, um pai, um marido, um comandante. Mas Slattery não estava sozinho. Ao seu lado havia 98 outros homens, cada um com sua história, cada um com seus planos, cada um com alguém esperando em casa. Havia o suboficial de primeira classe Bill Elrod,
técnico de sonar que servia no Scorpion desde 1964. Elrod tinha acabado de receber a notícia mais devastadora que um pai pode ouvir. Sua esposa, Julianne, entrara em trabalho de parto em 16 de maio, mas o bebê não sobreviveu. Slattery, num gesto de humanidade que define o tipo de comandante que ele era, desviou o Scorpion até o porto de Rota, na Espanha, para que Elrod pudesse desembarcar e voltar para casa, para Norfolk, para estar com sua esposa enlutada. Elrod desembarcou. O bebê de Elrod morreu. Mas Elrod sobreviveu. Porque o destino, naquele maio de 1968, decidiu que a tragédia pessoal de um homem seria, paradoxalmente, a sua salvação. Se o bebê de Elrod tivesse nascido com saúde, Elrod estaria lá dentro, no fundo do oceano, para sempre. Pense nisso por um momento. A morte de um filho salvou a vida do pai. Na segunda-feira, 27 de maio, dia em que o Scorpion deveria chegar a Norfolk, Elrod se apresentou no porto e se voluntariou para ajudar na atracagem do submarino. As horas passaram. O Scorpion não apareceu. Ao fim da tarde, Elrod voltou para casa e ligou a televisão. O noticiário local trouxe um boletim sobre o Scorpion. Elrod olhou para Julianne e disse em voz baixa algo que ela jamais esqueceria. Ele simplesmente compreendeu naquele instante que o seu barco e todos os seus companheiros estavam perdidos. Havia também o eletricista Dan Rogers, que antes da última patrulha fez algo que pouquíssimos marinheiros teriam a coragem de fazer. Recusou-se a embarcar. Rogers disse diretamente ao tenente-comandante Slattery que cada homem a bordo do Scorpion estava em perigo, que o barco não era seguro, que algo terrível iria acontecer. Rogers foi ouvido. Rogers não embarcou. Rogers estava certo. Mas os outros 99 embarcaram. Embarcaram porque era o dever deles. Embarcaram porque a Guerra Fria não esperava. Embarcaram porque era assim que se fazia nas forças submarinas. Você recebia ordens, você obedecia, você descia para o fundo do mar com fé na engenharia, nos seus companheiros e no seu país. A tripulação do Scorpion era composta por 12 oficiais e 87 pracinhas. A maioria era jovem. Alguns eram recém-casados. Outros tinham filhos pequenos. O desaparecimento do Scorpion deixaria para trás 64 viúvas e 99 crianças órfãs de pai. 99 crianças que cresceriam sem saber o que realmente aconteceu com seus pais. Não eram números. Eram pessoas. E o que a Marinha fez com a memória dessas pessoas, como veremos adiante, é uma história que merece ser contada com a mesma solenidade com que se dobra uma bandeira sobre um caixão. Para entender o que aconteceu com o USS Scorpion, é preciso entender o estado em que aquele submarino se encontrava antes mesmo de zarpar para a sua última missão. E aqui, a história deixa de ser um mistério e começa a aparecer uma tragédia anunciada. O Scorpion era da classe Skipjack, uma geração revolucionária de submarinos nucleares que combinava pela primeira vez duas inovações cruciais: propulsão nuclear e casco em formato de gota, o chamado Teardrop Hull, que permitia velocidades subaquáticas de até 34 nós. Era rápido, era ágil. Era, na teoria, uma obra-prima da engenharia naval. Na prática, em 1968, o Scorpion era um barco cansado. O sistema hidráulico vazava óleo constantemente. O eixo da hélice permitia a entrada de água do mar. O sistema de lastro não funcionava como projetado. Havia um problema crônico de vazamento de freon nos sistemas de refrigeração. Um incêndio elétrico já havia ocorrido em uma escantilha de escape, quando um vazamento de água provocou curto-circuito na conexão de energia de terra. E havia os números que nunca mentem. Durante a sua última missão, o Scorpion carregava 109 ordens de serviço não cumpridas. 109 reparos pendentes. 109 problemas que alguém, em algum lugar de uma mesa de escritório em Washington, decidiu que podiam esperar. Não podiam. 2 meses antes da perda, o próprio comandante Slattery redigiu uma requisição de emergência para reparos no casco, declarando que o mesmo se encontrava em condições precárias de conservação. Ele também expressou preocupação com válvulas defeituosas que faziam com que a profundidade operacional do submarino
tivesse que ser restringida a apenas 300 pés, menos da metade da profundidade de teste da classe Skipjack. Pense na gravidade disso. O comandante de um submarino nuclear, o homem que vai dormir todas as noites sabendo que a vida de 99 pessoas depende da integridade daquele casco, escreve oficialmente que o casco não está em condições. E a resposta? Silêncio burocrático. A tripulação sabia. Claro que sabia. Submarinistas são profissionais altamente treinados. Eles ouvem cada rangido do casco, sentem cada vibração anômala, percebem quando uma válvula não fecha como deveria. E a tripulação do Scorpion tinha um apelido para o seu barco. Um apelido que diz mais do que qualquer relatório técnico. USS Scrap-Iron. Ferro Velho. USS Ferro Velho. Era assim que os homens que arriscavam suas vidas dentro daquele casco se referiam a ele. O problema não era apenas o Scorpion. O problema era sistêmico. Após a perda do USS Thrasher em 1963, que matou 129 pessoas, a Marinha criou o programa SubSafe, um conjunto rigoroso de inspeções e modificações de segurança para submarinos nucleares. O problema é que o SubSafe quadruplicava o tempo necessário para uma revisão completa, de 9 para até 36 meses. E a Guerra Fria não dava trégua. Então, o que a Marinha fez? Autorizou uma revisão experimental acelerada para o Scorpion. Em vez de uma revisão completa, o submarino recebeu apenas reparos de emergência entre outubro de 1967 e fevereiro de 1968. 5 meses. 5 meses para consertar um barco que precisava de 36. No dia em que partiu de Hampton Roads para a sua última missão, 1.500 galões de óleo vazaram da torre do Scorpion. 1.500 galões. Uma mancha negra se espalhando pela água enquanto o submarino deslizava rumo ao Mediterrâneo. Se você fosse um dramaturgo e escrevesse essa cena em um roteiro de ficção, o público diria que era exagero. Mas não era ficção. Era 1968. E o Scorpion estava indo para o mar. O barco que a tripulação chamava de Ferro Velho estava indo para o mar com 99 homens, 2 torpedos nucleares e uma missão secreta. E aqui é preciso fazer uma pausa e falar sobre algo que torna esta história ainda mais sombria, porque o Scorpion não estava apenas voltando para casa. Ele recebeu uma última ordem. O USS Scorpion partiu de Norfolk, Virgínia, em 15 de fevereiro de 1968, rumo ao Mediterrâneo. Durante 3 meses operou com a 6ª Frota Americana em exercícios antissubmarinos da OTAN. Visitou portos na Itália, Sicília e Espanha. A tripulação aproveitou as licenças em terra enquanto nos períodos embarcados trabalhava incessantemente para manter o submarino operacional. Em meados de maio, o Scorpion começou a navegar de volta para casa. Mas então, algo mudou. O Scorpion não era originalmente o submarino designado para aquela missão no Mediterrâneo. O USS Seawolf, o segundo submarino nuclear mais antigo da Marinha, deveria ter ido. Mas em 30 de janeiro de 1968, o Seawolf sofreu danos graves ao encalhar submerso na costa do Maine. O Scorpion foi enviado como substituto de última hora. Um barco que precisava desesperadamente de uma revisão completa foi jogado em uma missão que não era originalmente sua. E durante o retorno, uma nova ordem chegou. Uma ordem que pode ter selado o destino de todos a bordo. O vice-almirante Arnold Shade, o homem que controlava todos os movimentos do Scorpion, despachou instruções para que o comandante Slattery alterasse sua rota e se dirigisse às proximidades das Ilhas Canárias, onde uma flotilha soviética havia sido detectada. Navios de superfície e submarinos soviéticos operavam na região, e o Scorpion recebeu a tarefa de vigiar seus movimentos. Slattery obedeceu. Claro que obedeceu. Era um militar. Era a Guerra Fria. E ninguém recusava uma ordem direta do Consublant. Na noite de 21 de maio de 1968, pouco antes da meia-noite, o Scorpion transmitiu a sua última mensagem confirmada. Slattery reportou a posição do submarino a cerca de 50 milhas ao sul dos Açores e informou que a hora estimada de chegada a Norfolk seria 13 horas do dia 27 de maio.
O conteúdo exato dessa mensagem permanece classificado como ultra-secreto até hoje. Mas havia outra mensagem. Uma mensagem que a Marinha nunca divulgou oficialmente. Segundo fontes que investigaram o caso ao longo de décadas, o tenente John Roberts recebeu uma comunicação do comandante Slattery informando que o Scorpion estava se aproximando do submarino soviético K-135 e de um grupo de pesquisa navegando a 15 nós a uma profundidade de 350 pés, com a intenção de iniciar a vigilância dos soviéticos. Essa foi a última vez que alguém ouviu a voz do USS Scorpion. O que aconteceu nas horas seguintes permanece, até hoje, envolto em controvérsia, segredo governamental e dor. Mas o oceano ouviu. O oceano sempre ouve. No fundo do Atlântico, a Marinha dos Estados Unidos mantinha um dos seus maiores segredos da Guerra Fria. O SOSUS, Sound Surveillance System. Uma vasta rede de hidrofones submarinos projetada para detectar submarinos soviéticos. Esses hidrofones eram capazes de captar sons a milhares de quilômetros de distância, desde o ronco de uma hélice até o estalido de um casco sob pressão. Em 22 de maio de 1968, às 18 horas, 20 minutos e 44 segundos, horário de Greenwich, duas estações do SOSUS, uma próxima à Terra Nova e outra nas Ilhas Canárias, captaram algo. Duas explosões, separadas por meio segundo, com uma potência equivalente a não mais de 20 libras de TNT cada. Explosões contidas dentro do casco de pressão de um submarino. Pequenas, quase insignificantes em termos de poder destrutivo puro. Mas fatais. Porque essas duas explosões ocorrendo dentro do espaço confinado de um submarino a 300 pés de profundidade desencadearam uma cadeia de eventos que os 99 homens do Scorpion não conseguiram interromper. O que se seguiu foi registrado pelo oceano com precisão cirúrgica. Durante 21 minutos e 50 segundos, entre as 18h20:44 e as 18h42:34 GMT, o Scorpion lutou. 21 minutos de luta silenciosa, desesperada, profissional, contra algo que estava destruindo o submarino de dentro para fora. Imagine isso. 21 minutos. É tempo suficiente para que todos a bordo soubessem o que estava acontecendo. Tempo suficiente para que tentassem todos os procedimentos de emergência. Tempo suficiente para que o oficial de mergulho tentasse recuperar o controle de profundidade. Tempo suficiente para que o engenheiro tentasse isolar o compartimento atingido. Tempo suficiente para que o comandante Slattery desse ordens com a voz firme de quem sabe que a história está ouvindo. Mas também tempo suficiente para perceber que não ia dar certo. Os dados acústicos dizem que o Scorpion afundava. As explosões iniciais provavelmente comprometeram a capacidade da tripulação de manter a profundidade. Talvez os tanques de lastro tenham sido danificados. Talvez os sistemas de controle de pressão tenham falhado. Talvez inundação progressiva tenha tornado o barco pesado demais para qualquer manobra corretiva. O que sabemos com certeza é que durante 21 minutos o Scorpion foi afundando, metro a metro, pressão crescente a cada segundo, rumo a uma profundidade da qual não havia retorno. E então, às 18h42:34 GMT, veio o som final. A profundidade de colapso do casco de um submarino da classe Skipjack é calculada em torno de 1.500 a 1.600 pés. 460 metros. Muito além do que qualquer projeto estrutural pode suportar. Quando o Scorpion atingiu a profundidade de 1.530 pés, o casco de pressão cedeu. O que aconteceu em seguida não pode ser descrito com palavras comuns. Mas é preciso tentá-lo, porque as famílias merecem saber, e porque a verdade, mesmo quando é brutal, é preferível ao imaginário. A pressão externa naquela profundidade era de aproximadamente 680 libras por polegada quadrada, 470 atmosferas. Quando o casco cedeu, a água não entrou. Ela explodiu para dentro. Uma parede de água movendo-se a velocidade supersônica, mais rápida que o som, mais rápida do que qualquer impulso nervoso pode transmitir. O casco de pressão e todos os compartimentos internos do USS Scorpion colapsaram em 0,112 segundos.
pouco mais de 1/10 de segundo. A energia liberada naquele instante foi equivalente à explosão de 13.200 libras de TNT, quase 6 toneladas de dinamite. A conversão essencialmente instantânea da energia potencial da pressão do mar em energia cinética pura. 0,112 segundos. Não houve dor prolongada. Não houve agonia. Não houve tempo para medo. O cérebro humano precisa de aproximadamente 150 milissegundos para registrar um estímulo de dor. A implosão do Scorpion durou 112 milissegundos. O que isso significa, em termos humanos, é que os 99 homens a bordo cessaram de existir antes que seus cérebros pudessem processar o que estava acontecendo. Foi instantâneo, absolutamente instantâneo. Se há algum consolo nesta história, e há muito pouco, é este. Não houve sofrimento no final. O sofrimento veio nos 21 minutos antes. O sofrimento veio para as famílias que esperaram. O sofrimento veio nas décadas de respostas negadas. Mas no instante da implosão, não houve dor. Após o colapso do casco de pressão, os hidrofones dos sócios registraram mais de 15 eventos acústicos adicionais durante os 199 segundos seguintes. Eram os sons de estruturas mais resistentes à pressão colapsando dentro dos destrocos. Os 6 tubos de torpedo, compartimentos estanques secundários, equipamentos pesados sendo comprimidos pela pressão abissal. O Scorpion continuou afundando. Agora já não era um submarino. Era um aglomerado de metal retorcido caindo em queda livre por mais 2 quilômetros de água negra até atingir o fundo do Atlântico com força suficiente para cavar uma enorme trincheira no leito oceânico. Quando finalmente parou, o Scorpion estava partido em 2 seções principais. A proa, incluindo a sala de torpedos e a maior parte do compartimento de operações, formava uma seção. A torre de comando havia sido arrancada. A popa estava telescopada sobre a sala de máquinas. A parte inferior do casco estava rasgada. Pedaços de metal, equipamentos e objetos pessoais espalhavam-se pelo fundo do mar como folhas depois de uma tempestade. 3.000 metros abaixo da superfície, no silêncio absoluto das profundezas, o USS Scorpion chegou ao seu destino final. Mas na superfície ninguém sabia de nada. Ou quase ninguém. 27 de maio de 1968. Memorial Day. Norfolk, Virgínia. Uma tempestade assolava Hampton Roads. Chuva torrencial, ventos uivantes, céu cinza de chumbo. Nos pés do Pier 22, dezenas de famílias esperavam dentro de seus carros ou aglomeradas sob guarda-chuvas. O navio Tendência USS Orion estava atracado ali. Um rebocador esperava na distância. Os cabos de atracagem estavam prontos. Tudo era rotina. Tudo era normal. Os submarinos sempre voltavam. O procedimento padrão era simples. Quando o Scorpion emergisse ao largo de Virginia Capes, o comandante Slattery faria contato com o esquadrão de submarinos 6 pelo circuito portuário para confirmar que estava subindo o canal. A chegada prevista era às 13 horas. Nenhuma mensagem chegou. Nos escritórios do esquadrão a bordo do Orion, a preocupação começou a crescer pouco antes do meio-dia. O capitão James Bella, que lá estava, lembrou anos depois que até às 11 da manhã ninguém estava particularmente preocupado. Atrasos aconteciam. Submarinos às vezes demoravam. Mas quando a 1 da tarde se transformou em 2 e 2 em 3, e o rádio permaneceu em silêncio, a ansiedade se tornou medo. Lá fora, no pier, as famílias ainda não sabiam. Crianças dormiam no banco traseiro. Esposas olhavam pela janela embaçada esperando ver o perfil escuro de um submarino emergindo da chuva. Ao anoitecer, a Marinha disparou o alerta de submarino desaparecido. Submiss. A frota do Atlântico lançou a maior operação de busca e salvamento desde a Segunda Guerra Mundial. 55 navios e 35 aeronaves vasculharam o Atlântico. 5 navios de guerra navegaram em linha, cobrindo um corredor de 80 quilômetros de largura, com 5 submarinos seguindo 12 horas atrás. Na noite de 29 de maio, um breve sinal de rádio contendo o código secreto do Scorpion Brandywine foi captado por várias equipes de busca. O coração de todos disparou. Seria possível? Estariam vivos?
mas a fonte não pôde ser identificada na área de busca derivada dos rumos do sinal. A esperança acendeu e apagou como um fósforo na escuridão. Em 5 de junho de 1968, o almirante Thomas Muller, chefe das operações navais, declarou o USS Scorpion e toda a sua tripulação como perda presumida. Naquele mesmo dia, um tribunal de inquérito foi convocado em Norfolk. Seu presidente era o vice-almirante aposentado Bernard Austin, o mesmo homem que havia presidido o inquérito sobre a perda do USS Thrasher 5 anos antes. A América chorava, mas chorava baixo. Porque em 5 de junho de 1968 o país também chorava pelo senador Robert F. Kennedy, assassinado naquela mesma manhã. 2 tragédias nacionais se cruzando no mesmo dia. O Scorpion, de certa forma, foi engolido não apenas pelo oceano, mas pela história. Enquanto isso, nos bastidores, uma busca diferente já estava em andamento. O Dr. John Craven, cientista-chefe do projeto de submersão profunda da Marinha, foi encarregado de encontrar os destrocos usando os registros dos SOSUS. Craven era um homem brilhante, excêntrico, que acreditava na estatística bayesiana como outros acreditam em religião. Ele reuniu uma equipe de especialistas em acústica que analisou os sinais captados pelas estações de hidrofones. Gordon Hamilton, um especialista em acústica que havia sido pioneiro no uso de hidroacústica para localizar impactos de mísseis polares, estabeleceu uma estação de escuta nas Ilhas Canárias que obteve um sinal claro. O cruzamento dos dados das 2 redes de hidrofones, Canárias e Terra Nova, permitiu identificar uma área de busca de 12 por 12 milhas, a cerca de 400 milhas a sudoeste dos Açores. O SNS Mizar, um navio de pesquisa oceanográfica de 266 pés de comprimento, chegou à área de busca em 10 de junho. O Mizar não era estranho a esse tipo de missão. 5 anos antes, havia encontrado os restos do USS Thrasher. Em 1966, ajudou a localizar uma bomba de hidrogênio perdida no Mediterrâneo após uma colisão aérea. Mas desta vez, o desafio era encontrar um submarino em 3.000 metros de água. A busca durou meses. Meses de varredura com câmeras rebocadas, meses de sonar, meses de esperança e frustração. Em 28 de outubro de 1968, 5 meses depois do desaparecimento, o Mizar encontrou o Scorpion. As imagens vieram desfocadas, granuladas, em preto e branco, como fotografias de um pesadelo. O casco partido, a torre arrancada, destrocos espalhados, um campo de destruição silencioso no fundo do mundo. Na primavera seguinte, a Marinha enviou o Batisca Trieste II, um veículo de submersão profunda, para realizar 9 mergulhos sobre os destrocos. O tenente Rob Saxon conduziu esses mergulhos e não encontrou nenhuma evidência de que o Scorpion tivesse sido atingido por um torpedo externo. Nenhum dano consistente com um ataque. Apenas a destruição catastrófica de uma implosão. O Scorpion tinha sido encontrado, mas as respostas não. Mais de 5 décadas se passaram, e a causa da perda do USS Scorpion continua sendo um dos mistérios navais mais debatidos da história. As teorias são múltiplas, cada uma com seus defensores, cada uma com suas evidências e suas lacunas. Vamos examiná-las com o respeito que 99 vidas merecem. A primeira teoria, e talvez a mais discutida, é a do torpedo MK-37 defeituoso. Durante a investigação surgiram preocupações sobre as baterias que alimentavam os torpedos a bordo do Scorpion. Essas baterias utilizavam uma fina barreira de folha metálica, separando 2 tipos de substâncias químicas voláteis. As vibrações normais de um submarino nuclear podiam, com o tempo, deteriorar essa barreira, permitindo que as substâncias interagissem violentamente, gerando calor suficiente para causar uma explosão. O Dr. Craven acreditava firmemente nessa teoria. Ele descobriu que havia vários casos de torpedos sendo ativados acidentalmente durante manutenção de rotina porque unidades de teste tinham fiação invertida. Um incidente de torpedo em funcionamento descontrolado, o chamado Hot Run, já havia ocorrido no próprio Scorpion em dezembro de 1967. Slattery executou exatamente a manobra de emergência correta.
O Tribunal de Inquérito, embora publicamente declarasse que a causa não podia ser determinada, teria concluído em caráter privado que a detonação da ogiva de 150 quilos do torpedo MK-37 era a explicação mais provável. No entanto, o tenente Saxon, que mergulhou sobre os destrocos, não encontrou evidências de dano por torpedo no casco. A segunda teoria, e a que ganhou força nas últimas décadas, aponta para uma explosão de hidrogênio nas baterias. Bruce Rule, um analista acústico aposentado com décadas de experiência no sistema SOSUS, conduziu a primeira reanálise dos dados acústicos em 40 anos. Sua conclusão foi inequívoca. As duas explosões iniciais foram causadas pela ignição de hidrogênio liberado pelas baterias do submarino. O grupo de análise estrutural do Scorpion, trabalhando em 1970, também concluiu, após análise microscópica e espectrográfica de um pedaço da tampa da bateria principal recuperado pelo Trieste II, que a bateria explodiu antes que qualquer inundação ocorresse. O contra-almirante aposentado Dave Oliver, que serviu tanto em submarinos diesel quanto nucleares, propôs um mecanismo específico. Durante o procedimento de subir à profundidade de periscópio, a tripulação configurava a chamada condição Baker, que alterava o fluxo de ventilação. Se isso acontecesse durante um carregamento de baterias, os níveis de hidrogênio podiam atingir concentrações explosivas. Oliver pessoalmente testemunhou picos perigosamente altos de hidrogênio nessas condições a bordo de outro submarino nuclear. A reanálise de Rule também confirmou 3 achados cruciais que enfraquecem outras teorias. O Scorpion não inverteu seu curso para lidar com um torpedo ativo, como a teoria do Hot Run sugere. Não houve detecções acústicas de qualquer torpedo, navio ou submarino nas proximidades, e não houve eventos explosivos externos ao casco. E então, há a terceira teoria, a mais sombria, a mais controversa. A teoria soviética. Em março de 1968, 2 meses antes da perda do Scorpion, o submarino soviético K-129 afundou misteriosamente no Pacífico Norte. O jornalista Ed Offley, em seu livro de investigação, argumenta que os soviéticos acreditaram que o K-129 havia sido afundado pelo USS Swordfish em uma colisão, e que o Scorpion foi alvo de uma ação retaliatória. Os autores Kenneth Sewell e Jerome Preisler reforçaram esta teoria apontando que John Anthony Walker, o espião que vendia segredos navais americanos à KGB, era o supervisor de serviço no centro de mensagens do Komsublant na noite em que o Scorpion desapareceu. Walker poderia ter fornecido aos soviéticos a posição exata do Scorpion. A evidência acústica, contudo, não sustenta esta teoria. Não há registros de torpedos ou explosões externas. E os soviéticos, em plena Guerra Fria, teriam arriscado uma guerra nuclear ao afundar deliberadamente um submarino americano? A teoria permanece na fronteira entre investigação legítima e especulação, e por respeito às famílias, deve ser tratada como tal. Seja qual for a causa, um fato permanece. 99 homens morreram. E a Marinha dos Estados Unidos até hoje não revelou tudo o que sabe. Mike Hannon e Ken Larbis, 2 radiologistas que estavam de serviço no centro de mensagens do Komsublant nas horas após o desaparecimento, quebraram seu silêncio décadas depois. Eles revelaram que os oficiais superiores que invadiram o centro de mensagens na madrugada de 22 para 23 de maio já chegaram sabendo que o Scorpion estava perdido. Já chegaram sabendo o porquê. 5 dias antes que a Marinha anunciasse qualquer coisa às famílias, os almirantes já sabiam. As famílias esperaram no pier. Na chuva. Com flores. Com crianças. Enquanto almirantes a quilômetros dali já sabiam que seus maridos, seus pais, seus filhos nunca voltariam. Em 2012, os veteranos submarinistas dos Estados Unidos, uma organização com mais de 13.800 membros, pediram à Marinha que reabrisse a investigação. A Marinha recusou. Hoje, enquanto você ouve estas palavras, o USS Scorpion continua lá. 300 atmosferas de pressão mantendo guarda sobre o que resta. Um reator nuclear silenciado para sempre. 2 torpedos nucleares selados em seus tubos.
99 homens em sua última posição de combate. A Marinha dos Estados Unidos visita periodicamente o local para monitorar possível liberação de material radioativo do reator e das ogivas nucleares. Até agora, nenhum vazamento significativo foi detectado. O oceano, nesse aspecto, tem sido um guardião fiel. O local onde o Scorpion descansa é designado oficialmente como túmulo de guerra. Os 99 homens a bordo estão, na tradição submarina, em patrulha eterna. Não desapareceram. Não foram esquecidos. Estão em patrulha. Uma patrulha que não tem fim. Uma patrulha que começou em 22 de maio de 1968 e continuará enquanto o aço resistir e o oceano existir. Comandante Francis Atwood Slattery, de West Paris, Maine. 36 anos. Esposa Dorothy. Filhos Stephen, Jolene e Judy. Suboficial Bill Elrod não estava a bordo. Sobreviveu porque seu filho morreu. Carregou essa ambiguidade pelo resto da vida. Eletricista Dan Rogers não embarcou. Disse que o barco não era seguro. Estava certo. E viveu com isso. Os outros 99 embarcaram. Fizeram seu dever. Desceram ao fundo do mar. E lá ficaram. 64 viúvas. 99 crianças órfãs. Algumas dessas crianças já são mais velhas do que seus pais jamais foram. E ainda esperam respostas. Então, da próxima vez que você olhar para o mar, pense neles. Pense nos homens do Scorpion. Pense que a 320 quilômetros a sudoeste dos Açores, a 3.000 metros de profundidade debaixo de 300 atmosferas de pressão e uma eternidade de escuridão, 99 americanos continuam em seus postos. Se esta história tocou você, deixe um comentário com o nome de um deles. Qualquer um. Para que o algoritmo saiba que histórias de pessoas reais importam. Para que a memória deles ultrapasse a superfície do oceano e chegue até aqui, onde o sol ainda brilha e onde alguém, em algum lugar, ainda pode dizer os seus nomes em voz alta. Compartilhe este vídeo. Não por nós. Por eles. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. Porque enquanto houver alguém disposto a contar, alguém disposto a ouvir, esses homens não serão esquecidos. USS Scorpion. SSN 589. 99 almas. Patrulha eterna. Silêncio.